Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu querido, minha querida, estamos de volta, sejam todos e todos muito bem-vindos. E chegou mais um podcast aqui do Ciclabscast. E hoje a gente está com um grande amigo, um grande residente nosso aqui, que ele é conhecido nacional, internacionalmente. O cara tá rodado já, tem muitos quilômetros rodados, melhor dizendo. Estamos aqui hoje com o Felipe Nobre, que é o fundador da Avante, mas já ele vai contar para vocês aqui. Então você que quer saber tudo sobre agronegócio, tudo que envolve sobre as tecnologias dentro do agronegócio, o Felipe hoje vai compartilhar conosco aqui um pouquinho. Felipe, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar aqui conosco, vai compartilhar conosco um pouquinho da tua história aí. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, viu, Vini? Puxa, para mim é uma honra estar aqui gravando o podcast com vocês. Eu sou assinante assíduo, escuto todos os podcasts e me sinto muito lisonjeado com esse convite aí. Vejo tanta gente importante, tanta gente que eu acho interessante escutar. Gosto muito e só tenho a agradecer pelo convite que a gente está gravando hoje. Que maravilha, sabe que o Felipe é uma das pessoas que eu sei que está sempre acompanhando aí o nosso podcast, está sempre dando alguns comentários para nós. E esses dias eu lembro que você falou assim, Vini, acho que tem algum problema no áudio, você comentou lá, então assim, muito obrigado por estar sempre acompanhando aí e agora dividir essa bancada contigo aí também. Felipe, eu queria que você contasse, explicasse para nós aí quem que é o Felipe Nobre, né? Quem tá vendo aí, tá vendo que o Felipe não é tão novo assim, né? Então ele tem alguns quilômetros rodados aí. O cabelo branco não nega, né, Felipe? Eu queria que você se apresentasse para quem está acompanhando aqui o nosso podcast aqui. Não, legal. Obrigado, Vini. Bom, então vou começar pelo princípio aí, né? Eu tenho 39 anos, eu sou engenheiro agrônomo, sou natural de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, e eu entrei nessa vida de startupeiro por um projeto que a Ciclabs participava muito, lá veiculado pela Fundetec, junto com o Sebrae, que foi o Radar da Inovação, né? Então, como engenheiro agrônomo, e eu já tenho quase 20 anos de experiência trabalhando com sensoriamento remoto, especificamente para o agro. Tive a oportunidade de morar em algumas das principais regiões agrícolas do Brasil, aí rodando por multinacionais e empresas nacionais grandes também, desde o setor de produção, pesquisa e desenvolvimento, marketing, comercial, até que fundei a Avante. A Avante eu fundei na safra 14-15, então já tem quase 11 anos de história da empresa. E em 2021, por intermédio da UniOeste, a gente conheceu o ecossistema do Iguaçu Vale, né? E dentro do ecossistema, nós nos aproximamos muito da Fundetec aqui em Cascavel, da Ciclabs, né, e do Sebrae. E eles nos falaram, poxa, Felipe, essa ideia que vocês estão trabalhando, ela tem tudo a ver com inovação, com startup, com o nosso ecossistema, vamos trazer para cá para dentro. Até então, não entendia nada do negócio de inovação, né? Mas a gente já trabalhava com isso. Porque no agro, né, a gente tem algumas referências, né? E o agro é uma delas que é um veículo que adota muito rápido e muito fácil as inovações que vêm. Então, ao contrário do que às vezes quem está mais fora do agronegócio pensa, né? O agro ele é tradicional, mas está sempre adotando as novas tecnologias, experimentando, conhecendo e validando o que funciona de fato, né? Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos conversar, acho que vai ser uma conversa muito legal. Felipe, isso que você trouxe, já vamos dar então o pontapé no nosso bate-papo aqui. Você falou, poxa vida, muitas vezes as pessoas acham que o agronegócio é atrasado, vamos dizer assim, ou muito tradicional, que não adapta, não entra nas tecnologias, e você já está mostrando aqui para nós aqui um pouquinho, que não é bem assim, né? E tem um porquê. Por que o agronegócio é um dos setores que eu acho que assim, é bem adepto a trazer novas tecnologias? Eu tenho uma possível resposta aqui, mas eu queria ouvir de ti. Por que o agronegócio está sempre conectado com a tecnologia? Eu acho que, poxa, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Tem muitas respostas para ela, né? Mas principalmente porque a gente precisa produzir cada vez mais alimentos e cada vez de maneira mais barata e mais sustentável. Então o alimento tem que estar em maior quantidade no mercado, ele tem que ser cada vez mais saudável, cada vez mais adequado e ele tem que chegar com um custo acessível às pessoas, né?
E a tecnologia nos traz isso. A tecnologia nos traz sempre incremento de produtividade, economia, adequação às demandas modernas e redução de custo, né? Tem um exemplo bem legal agora, Vini, que é para a gente falando nisso, só para dar um start na nossa conversa, que fora do agro a gente tem falado muito, por exemplo, de carro autônomo. Não sei por que me ocorreu isso agora no início da gravação. E no agro a gente já tem os tratores, os pulverizadores, onde o produtor às vezes só coloca ele na linha reta, cruza os braços e fica olhando a máquina trabalhar tocar, né? E manobrar por conta própria. E eu acho que nós estamos então conectados aí. Quando você me falou sobre o agro aceitar e entrar com novas tecnologias e com inovação, né? Inovação e tecnologia até pode ser coisas distintas, né? Mas aqui falando inovação e tecnologia muito próximo, é muito olhando produtividade, né? Quando a gente fala do agronegócio, você tem um determinado tamanho de terra que se você usar a mesma tecnologia que era usada nos anos 80, 90, você não vai ter as produções recordes, né? A gente vai diminuir a produção, né? Então a gente precisa sempre tentar trazer novas tecnologias. E aí quero já agradecer aqui os nossos amigos lá, Neto, Dilvo e todo o pessoal, Kleberson, Rogério, todo o time da Copavel, que pensa isso e faz o grande evento que é o Show Rural, né? Que traz, eu acho que a discussão de inovação e tecnologia para o agronegócio, para todo o Brasil, né? E aí tem participação de pessoas da América Latina em si como um todo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente pensar sempre que o agro, ele pode ser simples, né? Mas ele também tem muita tecnologia. Isso que você vem falando sobre, acho que os carros autônomos e tudo mais, já é algo que vocês usam no dia a dia, né? Mas, Felipe, eu queria que você aproveitasse e contasse para nós um pouquinho. Qual que é a solução da Avante especificamente? Bom, a Avante, ela trabalha no mercado de sementes e no mercado de drones, né, ambos exclusivamente para o agronegócio. O próprio nome Avante, quando nós pensamos lá atrás, poxa, que nome que nós vamos dar para a empresa, sabe? Aquela dúvida que todo empreendedor tem no início do processo. Tem muita gente que trabalha com o próprio nome, o próprio sobrenome, né? Uhum. E a gente escolheu Avante, sugestão de um estagiário meu na época, porque juntava o A de agro com o VANT, que é a sigla para veículo aéreo não tripulado. E, ao mesmo tempo, dá essa sensação de ir para frente, né? De vamos em frente. Então a Avante atua nesses segmentos, né? Segmentos de sementes, que era o principal veículo de tecnologia até pouco tempo atrás, quando a gente falou nas revoluções da indústria e da agricultura 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, semente era o veículo que trazia a tecnologia dos eventos transgênicos, do tratamento de sementes, que é uma forma de trabalhar com menos químico de maneira mais concentrada e aplicar de uma maneira mais segura, né? Já desde o plantio, protegendo as plantas. Então, semente era o principal veículo de tecnologia e agora a gente migrou para o mercado de agricultura digital. E é esse que a startup da Avante trabalha, com um serviço de monitoramento com drones. E nós sempre, eu e o Thales, que é o engenheiro agrônomo, meu sócio na Avante, nós sempre pensamos nas soluções com fit para o produtor, né? O nosso foco é o end user mesmo, o consumidor final, o produtor lá, qual que vai ser o uso que vai ter, o benefício que vai ter no processo dele. E aí nós desenvolvemos o serviço de PLH Avante, que é a pulverização localizada de herbicidas, tá? Então, por que pulverização localizada de herbicidas? Porque o herbicida é o produto que controla a planta daninha, tá? Planta daninha é o mato, que a gente conhece, o joio, eu falo muito o joio no trigo, que todo mundo conhece essa parábola, né? Boa. E está presente até hoje nas lavouras de todo o Brasil, de todo mundo, né? O joio é o azevém no meio do trigo. E aí, com o serviço de mapeamento da Avante, a gente localiza essas plantas daninhas individualmente e nós mesmos instalamos no pulverizador do produtor o mapa de pulverização localizada, onde ele vai economizar muito, porque a máquina só vai abrir os bicos ou as seções onde a gente programou, tá? E aí, puxa, o herbicida é um custo alto na lavoura, então é uma dor que o produtor tem, é difícil. No mundo inteiro existe esse problema de controle de plantas daninhas e, como eu tenho dito nas apresentações para leigos, né? Se está na Bíblia, só o Novo Testamento tem 2025 anos, que esse problema está aí, né? E a gente até hoje não tem uma solução orgânica ou biológica para controlar plantas daninhas. Então a gente tem que utilizar o defensivo químico
ou mecanizado, né, o controle físico, que é ir lá e o produtor bater com a enxada na planta daninha, é uma coisa inviável em larga escala hoje, né? Então, a solução da Avante, ela tem essa pegada de trazer a redução de custos para o produtor e trazer um benefício ambiental muito grande, reduzindo o uso de defensivos químicos e reduzindo o uso de água, né? Então, poxa, a gente pensou, essa solução resolve um problema do produtor? Resolve. Um problemaço, né? Que é o controle de plantas daninhas. Resolve outro problema também, que é o custo. Ajuda a reduzir o custo. Tem um alinhamento total com o mercado atual nas questões ambientais e ESG de diminuir o uso da água e de químicos no solo, né? E ainda por cima, o herbicida, ele quando aplicado na lavoura inteira, como normalmente ele é feito, ele causa uma fitotoxicidade, né? Eu costumo falar nas apresentações, é tipo a gente depois do almoço de domingo lá, que a gente demora para digerir aquele churrasco. Acontece isso quando a gente aplica os herbicidas na lavoura. A soja mesmo demora um tempo para metabolizar a molécula do glifosato, e isso é tempo que ela podia estar metabolizando luz, consumindo água e nutrientes e crescendo, né? Então, ela não tem essa fitotoxicidade, uma vez que tu não aplica na área inteira. E aí isso, consequentemente, vai acarretar um aumento de produtividade. Então, a gente consegue reduzir o custo, entregar esse benefício ambiental e, de quebra, um aumento de produtividade nas lavouras. Felipe, eu queria pegar um gancho do que você falou aqui agora, e aí já eu vou perguntar para você como de fato alguém pode contratar o teu serviço e tudo mais, mas eu queria entender assim, quando você fala que traz um aumento da produtividade e uma redução de custo, porque você usa uma quantidade menor de herbicida, né? Me diga uma coisa, tem algum dado mais ou menos aí de quanto, para quem está nos ouvindo agora e tem uma propriedade, e planta soja, ou tem o pai, enfim, que faz qualquer tipo de plantio, existe uma porcentagem que tem de redução, de impacto lá na conta, lá no bolso do produtor? Então, o sistema de PLH Avante, a gente tem um histórico grande de dados já dentro da Avante dos nossos clientes, e a gente comenta em mais de 80% de economia no uso do herbicida, que é uma economia muito significativa. Por que isso acontece? Porque o estabelecimento de plantas na lavoura, Vini, ele é muito difícil, sabe? Quando a gente planta uma semente, tem que chover, tem que ter temperatura certa para ela poder nascer, aí tem que ter condições boas para ela poder se desenvolver. Isso acontece com o mato também. Então, às vezes, elas estão presentes em todo o campo, mas elas não ocupam todo o campo. Elas ocupam de 10% a 15%, que é isso que a gente foca no nosso controle. A gente sempre deixa uma margem de segurança, né? Acaba aplicando um pouquinho a mais, e mesmo assim a gente tem esses 80% de redução. Agora, sobre produtividade, a gente tem um segundo serviço, que é o MLD, Monitoramento de Lavouras com Drones. Com esse serviço, a gente faz um voo de maneira periódica na lavoura do produtor e entrega para ele o mapa, aí via WhatsApp, em PDF, muito intuitivo, fácil dele entender, né? No formato de sinaleira, né? O que é vermelho ali apresenta as áreas ruins, o que é amarelo, laranja, as áreas médias, e o que é verde, as áreas boas. E com isso, a gente otimiza muito o processo de vistoria de campo, que quando a gente tem uma lavoura pequena é muito fácil do produtor ou do assistente técnico fazer o caminhamento na área inteira. Só que depois de uma lavoura grande, imagina uma lavoura de milho grande, às vezes tu dedica horas caminhando e tem uma representatividade muito pequena da área. O talhão, né, que você pega ali é um pequenininho, né? Uma coisa ali que você não consegue fazer toda a propriedade, às vezes, num dia, né? Exatamente. E as doenças, os insetos ou até os problemas de nutrição de plantas, eles ganham uma escala muito rápida, porque uma lavoura fica de 100 a 150 dias no campo. Não é que nem uma pessoa que dura 100 anos, né? Então, imagina, se ele perder 10 dias, já foi 10% do tempo que ele teria para essa lavoura produzir o máximo, né? E como o produtor, ele tem muitas vezes medo de não produzir ou de perder a produção dele, e ele tem que tomar uma decisão de manejo na lavoura, ele acaba, às vezes, aplicando algum produto que não precisava, com medo que essa doença, essa praga ou essa deficiência nutricional esteja acontecendo lá, ou o contrário, ou ele aplica só no que ele conseguiu vistoriar e acaba deixando alguma injúria de fora. E aí, com o nosso mapa, a gente utiliza um pixel com menos de 2,5 centímetros no campo.
Ou seja, tem uma amostragem super precisa. É isso que o drone nos trouxe, sabe? Então, deixa eu entender, porque eu não sou do agronegócio, né? Eu, até pouco tempo atrás, até uns 6 anos atrás, eu acreditava que existia a plantação de sagu. Aí, depois que eu fui descobrir que plantação de sagu não existe. É a mandioca, Sim, né? sim. Brincadeiras à parte. Mas você falou que 2,5 centímetros, né? 2,5 centímetros, né? Então, quando o teu drone está sobrevoando uma propriedade, ele consegue captar a cada 2,5 centímetros cada pedaço da propriedade. Exatamente. Aí a gente voa sobre toda a área do produtor, sobre toda a lavoura, com uma resolução de 2,5 centímetros ou menor, né? E aí, através de inteligência computacional, a gente processa esse mapa e entrega para o produtor o mapa, como eu falei, super intuitivo, onde ele vai poder dedicar o tempo dele para vistoriar somente as áreas que precisam, tá? Então, aí ele vai lá no campo, observa as raízes, as folhas de baixo, posturas de inseto, as folhas do meio, as folhas de cima, as flores. Uma planta é um organismo complexo, ela tem vários órgãos, né? E além dos problemas de plantas daninhas que podem acontecer ao redor. A gente sabe pelo mapa onde que a lavoura pode estar apresentando alguma injúria, algum problema de baixo vigor. Mas a gente não dispensa essa vistoria de campo feita pelo produtor ou pelo técnico dele para realmente descobrir o que está acontecendo. Perfeito. Só que com o drone, Vini, tem uma coisa muito curiosa. A gente não trabalha com a imagem crua. Nesse processamento que nós fazemos, a gente usa uma conta, né, um algoritmo que se chama índice de vegetação. Existem várias fórmulas de índice de vegetação, que seria alguma coisa próxima a medir uma febre, ou medir a pressão, ou medir o pulso de uma pessoa. São grandezas que muitas vezes a gente não consegue enxergar a olho nu, mas a gente consegue fazer uma leitura e já saber se nós estamos bem ou não estamos bem, né? Então, com o índice de vegetação do mapa de MLD da Avante, o produtor ou o técnico de campo, eles vão conseguir atacar as injúrias de maneira muito precoce. Então, quando elas se apresentam logo no início, quando elas contaminaram uma área muito pequena, eles já identificam e já tomam uma solução. E com isso, mais uma vez, o produtor vai economizar, utilizando os insumos certos. Todos os insumos, os produtos, os defensivos, eles funcionam melhor quando a gente identifica a injúria logo no início. É que nem uma doença num animal, Claro. numa pessoa. E com isso também ele vai acabar produzindo mais. Por quê? Porque ele vai evitar com que uma área maior se contamine. Então a gente não tem um dado preciso para isso, porque são várias as variáveis na lavoura, mas a gente estima que no usuário de MLD Avante, ele tem um acréscimo em torno de 10% sobre a área que ele utilizou e a área que ele não utilizou o nosso sistema. Perfeito. Felipe, eu queria até aproveitar para entender assim, você falou que faz esse monitoramento de forma periódica, né? Quando a gente fala de periódica, e você também trouxe um dado muito importante, que para quem não é da área, assim como eu, 100 dias, 100 e poucos dias aí é o tempo que dura aí uma plantação, né? Que você comentou aí mais ou menos. Se a gente pensar de periodicidade, quem tiver aí, de repente, quer passar a mão no telefone e passar a mão no WhatsApp, passar uma mensagem, para quem sabe fazer uma contratação da Avante e tudo mais. De quanto em quanto tempo você faz essa análise dentro da propriedade? A gente procura entregar 3 mapas por mês. Então, é um voo a cada 10 dias, né? E o nosso processamento é muito rápido. Então, nós entregamos o mapa em 24 horas após o voo. Isso permite com que o produtor ou técnico, né, quem for utilizar o nosso mapa, consiga se programar para já vistoriar aquelas áreas em seguida que ele receba o nosso mapa. Não, perfeito. E aí você comentou também sobre a questão de que os clientes estão aí utilizando muito essa tua tecnologia. As duas tecnologias, melhor dizendo, né? Felipe, existe um preço tabelado? Como que faz para poder contratar vocês? Como que é isso? Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí do agronegócio que estão acompanhando o nosso podcast que pode se interessar e falar assim, peraí, eu quero, né, ter uma noção e às vezes achar que isso não está dentro da realidade, do orçamento da propriedade e tal. Como que é isso? Isso é uma tecnologia acessível, financeiramente falando, ou não é uma tecnologia que precisa ter uma propriedade gigantesca, que tem custo milionário? Como que é isso? Como que é essa aderência em termos de... Porque o produtor... Não é o produtor apenas, né? É principalmente o empresário, né? Tá sempre olhando para ele. Como que eu vou melhorar a minha eficiência? Produtividade e tudo mais. Mas aí, como que fica o custo também da propriedade, trazendo uma tecnologia embarcada, assim como a tua aí, que já vamos falar um pouquinho sobre China também aí. Legal.
Não, obrigado, Vini. Puxa, obrigado por esse espaço. Eu sei que esse podcast tem um atingimento enorme, então para a gente fazer uma divulgação do nosso serviço nos auxilia muito. O valor do serviço da Avante hoje é por assinatura, R$ 30 por hectare por mês, que dá aproximadamente R$ 72 por alqueire por mês. É menos do que um saco de soja na lavoura e com certeza ele vai ter esse acréscimo. Só o nosso serviço de PLH, ele já acarreta uma economia de 2 a 3 sacos de soja no uso do herbicida. Então, mais uma vez, né, tecnologia se paga e se paga rápido, tá? A gente também vende eles de maneira avulsa, daí seriam R$ 30 também, o mesmo valor, mas por serviço executado, é um serviço individual. No pacote, ele tem muito mais serviços inclusos, né, como eu estava falando. Bacana, acho que isso é legal para trazer assim também, que quem está falando de uma propriedade aí em larga escala, o custo é pequeno, né? A gente está falando em menos de meia saca de soja, né, do custo, Exato. né? Então, eu acho que isso é algo que é importante também ficar claro para o produtor, né? Porque faz parte, né? Informação hoje, e nós vivemos na era aí da informação, da atenção em si, que a gente precisa ter os dados na nossa mão para a gente poder tomar esse conhecimento, né? E eu já tive a oportunidade de ver teu relatório, acho assim, é muito visível, né? Você olha e fala, opa, peraí, cor, amarelinho, atenção, é como o semáforo, né? Verde, segue, e o vermelho, para que tem uma coisa, né, de errado aí nesse processo, né? Felipe, mas vamos avançar um pouquinho essa nossa conversa aqui. E o ano passado você participou de uma grande seleção aí, que inclusive foi um dos episódios anteriores aqui, que a gente falou com o André também. Você participou de uma seleção para a China, para ganhar uma premiação chinesa aí, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, quem não está sabendo o que nós estamos falando, essa premiação chinesa estava aberta até agora, até uns dias atrás aqui, essa premiação, e eu até aproveitei e gravei um episódio com o André, que é a pessoa que representa o governo chinês aqui na América Latina, né? E a gente fez um bate-papo num podcast aqui também. Então, se você não ouviu, vai lá, acompanhe, porque foi um podcast que eu terminei de gravar, acho que era meia-noite, porque por causa do fuso e tudo mais, né? Mas foi muito enriquecedor. Felipe, eu queria que você contasse para nós como foi essa experiência aí de participar de uma premiação chinesa e ir até na semifinal, né? Tu chegou lá, tu avançou bastante as fases, né? Conseguiu chegar até a semifinal, se eu não me engano, não foi isso? A gente não sabe quanto que eles avançaram depois, né? Mas nós passamos várias etapas, né? E tu participou com a gente, né, Vini? O tempo todo a gente tava lá, meia-noite, gravando o nosso pitch, gravando não, né? Fazendo pitch ao vivo. Ao vivo e a a gente cores. do lado e os chineses lá do outro, né? Eu já escutei esse podcast, como eu falei, eu sou assinante assíduo aqui do podcast da SIC. E, cara, isso foi muito legal porque a gente às vezes fala muito do globalismo, né? De como as coisas estão rápidas e dinâmicas e como a gente está trabalhando em contato com os outros países de uma maneira mais próxima e às vezes a gente não desenha o nível de importância que nós temos no mercado global. Perfeito. Então, quando a gente vai pensar, poxa, ecossistema de inovação no Brasil, o Iguaçu Vale é um dos melhores, né? Já teve entre os principais, inclusive. Já foi o melhor ecossistema de inovação. Já foi o melhor ecossistema de inovação, exatamente. A Avante está super bem cotada, a gente está trabalhando bastante dentro do Iguaçu Vale. E aí o Brasil, no nível de mercado agro global, cara, nós somos o país mais importante disparado. Tem gente que puxa por um lado, puxa por um outro, esse mercado é isso, aquilo, mas não. O Brasil é a bola da vez. Então, se a gente tem tecnologia para o agro, feita no Brasil e feita no Iguaçu Vale, com certeza ela é importante para o mundo inteiro, sabe, Vini? Então, isso foi uma coisa que a gente despegou, sabe, essa forma de pensar, participando desse edital no ano passado. E aí foi legal, a gente ficou bem classificado. Esse ano vamos participar de novo, vamos ver se a gente avança mais um pouco, né? Claro. E isso é interessante. Eu acho que paralelo a essa questão do globalismo, eu faço doutorado hoje na Unioeste, estou concluindo doutorado, e fiz uma pesquisa de revisão bibliográfica exatamente sobre esse nosso serviço de PLH. E tem muito pouca gente falando sobre isso no mundo. Poxa, e aí, como eu falei, plantas daninhas é um problema enorme. É um problema que já está dentro da Bíblia, né? Já é bíblico, Bem você exato. trouxe assim, isso de fato. Mas tem países como a Austrália que eles já não têm moléculas de produtos químicos para controlar muitas plantas daninhas. Então, tendo que voltar a fazer isso de maneira manual. Olha que arcaico, né?
Então, é um problema que acontece no mundo inteiro e que tem pouca pesquisa e a gente está pesquisando muito sobre isso. Então, acho que também isso saltou os olhos dos chineses. A gente fala muito na utilização do drone, mas o drone é o veículo que carrega a câmera, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, era imagem de satélite, tem gente que trabalha com imagem com câmeras a bordo de avião, e hoje o drone é a melhor ferramenta que tem, porque ele controla... Quando a gente fala de sensoriamento remoto, tem 3 tipos de resolução, né? Espacial, temporal e espectral. Com o drone, a gente controla muito bem a resolução espacial, que foi isso que eu falei. A gente enxerga 1 polegada para baixo. Então, para manejo em agricultura, isso é fundamental hoje. Não, e você sabe, Felipe, eu quero te dar os parabéns a você, a todo o time da Avante, que eu sei que você não faz nada sozinho, e muito pelo teu posicionamento mesmo, assim, você sempre faz questão de exaltar todo o time. Então, assim, parabéns a todo o time da Avante, e a Letícia também, que é uma das mentoras da Ciclabs, é assessora jurídica de vocês aí também, que ajudou esse processo e está nos ajudando aí, levar, se eu não me engano, esse ano nós vamos levar 8 possíveis startups aí para esse edital, né? A gente submeteu 8 startups lá via Ciclabs e a gente está agora tentando ajudar essas startups a me passarem isso daí. Então, o meu grande abraço, meu grande agradecimento à Letícia e todo o time da Avante, que eu tenho certeza que vai fazer um pitch ainda melhor do que foi ano passado. E assim, tomara agora que os chineses não nos escutem, né? Mas tomara que eles façam umas perguntas assim que a gente consiga entender a pergunta, né? Eu não domino muito o inglês, né? Eu falei, pelo amor de Deus, agora eu não entendi nada o que o chinês perguntou, né? Mas na edição passada que o Felipe participou, teve essa questão ali, né? O idioma não é tão fácil, né? A gente precisa também se atentar nesse sentido também, pra gente estar conectado e globalizado, né? A gente precisa também ter acesso também e fazer, né, a coisa acontecer aí com o idioma também, né, Felipe? Legal. Não, é legal tu falar da Letícia, sabe, Vini? Porque a Letícia, depois aconteceu o mesmo com a Elaine, vou falar dela também. Vocês gravaram um podcast aqui na Ciclabs, e eu escuto esse podcast sempre que eu estou viajando e em casa também, escuto direto. E aí eu me lembro de parar em algum momento e mandar mensagem aqui para vocês, dizer, poxa, eu preciso me conectar com a Letícia. E aí a Ciclabs nos conectou já há mais de um ano, foi desde o edital do Paraná Anjo Inovador do ano passado. E esse ano deu certo, aí a gente entrou no edital do Paraná Anjo Inovador também. E aconteceu a mesma coisa depois com a Elaine, que nos dá suporte na parte de ESG. Escutei o podcast aqui da Ciclabs com a Elaine e mandei mensagem para vocês, poxa, por favor, me conectem com a Elaine, e aí deu fit. Me lembro muito disso, assim, e eu fico muito entusiasmado, assim, porque quando a gente começou o podcast, eu nem estava aqui, nem sabia da essência da Ciclabs, mas conversando muito com o Guedes, com o Ciro, com o Serginho, que esteve aqui na minha posição anteriormente, sempre o podcast ele iniciou assim com uma coisa muito despretensiosa, né? E hoje a gente consegue fazer muita conexão, sabe? É algo que, assim, para nós, às vezes, talvez o número de reproduções nem é tanto o nosso alvo, assim, o que brilha os nossos olhos. Mas quando a gente olha, assim, essas conexões, quando você fala assim, opa, peraí, eu quero me conectar com alguém que passou aí no podcast. Esses dias mesmo teve um colega nosso que gravou um podcast o ano passado, acho que em março, abril do ano passado, o Damasceno. Aí alguém me ligou e falou assim, cara, eu vi um podcast de vocês há um ano atrás. E eu agora precisava me conectar com esse cara que eu tô abrindo uma empresa e tal, e eu preciso conectar que ele tem expertise de marketing em modas, né? Eu falei, pô, tamo junto, tá aqui o telefone do cara, e eu falei, vai, faz contato e voa, né? Porque essa é a grande sacada, né? Quando a gente fala assim, e eu sou apaixonado, eu gosto muito desse Ciclabs, é essa conexão mesmo, esse fit que a gente consegue proporcionar para vocês, né? Para os residentes, para quem participa desse podcast, né? Hoje mesmo, esse é o segundo podcast que eu tô gravando aqui, eu gravei agora há pouco um com o diretor de inovação da Secretaria do Estado, falando de um projeto fantástico que ele vai fazer com 399 municípios para levar inovação lá para as crianças, para os pequenininhos mesmo, assim. Cara, isso é muito legal, né? Então a gente consegue proporcionar isso e daqui a pouco eu tenho certeza que alguém vai ouvir esse podcast, vai estar conectando, vai puxar, vai fazer algum contato aí, com certeza, né? Felipe, fico muito agradecido, cara, de você estar aqui conosco, tá? É muito enriquecedora essa nossa conversa, mas eu queria que você contasse também um pouquinho aí, mas só para dar um spoiler, para a gente deixar o gancho para os próximos episódios aí, que na sequência vai ter algum episódio falando
sobre os novos negócios. Eu tô sabendo que o Felipe aí, Carlos Guedes e o Alex e companhia aí estão começando a tocar um novo projeto, uma nova startup. Não é um projeto, é uma startup que vocês estão colocando dinheiro para valer lá, né? Eu queria que você comentasse bem brevemente o que é esse projeto que vocês estão tocando, essa startup. Então, sabe, ainda nesse conceito da inovação e das startups, agora vem o conceito do crédito de carbono. Crédito de carbono é a gente transformar a questão da fotossíntese que acontece na lavoura, a questão da redução das emissões nas empresas, isso tudo em tokens. Não tem nada mais moderno hoje do que a gente falar nesse assunto do crédito de carbono hoje. Né? Então, a gente trazer... para começar, né, essa iniciativa foi do próprio Carlos Guedes, que nos uniu, a empresa da Avante, com o escritório do Alex, o Bosquiroli Galho, com a Nexus, a empresa do Carlos Guedes, porque nós tínhamos áreas de conhecimento e atuação que se complementavam para esse projeto. Né? O que é isso? O que é essa coisa do crédito de carbono dos ativos verdes? Bom, se fala muito, né, da redução da emissão dos gases de efeito estufa. Faz anos já que isso se fala. E agora, para motivar, para incentivar isso, o mercado ele teve uma legislação atualizada no final do ano passado e ele caminha para regulamentação. Uma vez que esse mercado estiver devidamente regulado, as empresas vão ter que compensar suas emissões. Então, elas vão ter um limite de emissão e, a partir daí, elas têm que compensar de alguma forma. Como que vai ser o jeito mais fácil de se compensar? Comprando esses créditos de alguém que faz essa pegada de carbono. E quem que faz pegada de carbono? Como é que se faz pegada de carbono? Para fazer pegada de carbono tem que fazer fotossíntese. É o jeito de se fazer pegada de carbono. Aí o resto fica para o nosso próximo podcast. Boa! Eu adorei agora, porque você deixou aí uma pulguinha atrás da orelha para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, para puxar, para ir lá buscar. E aí o nome do próximo podcast já vai estar alguma coisa ali envolvendo a Terrax, é assim que pronuncia, Terraxis. Né? A Terraxis, que é a startup que vocês estão conduzindo aí. Felipe, muito obrigado por compartilhar aqui conosco. Quero deixar esse momento final aí para você também trazer alguma informação, algum item que você acha que é importante a gente trazer aqui para esse nosso bate-papo aqui sobre a Avante. Tá ótimo, obrigado, Vini. Que pena que está acabando, passou rápido aí esses 30 minutos, né? Vini, eu não posso deixar também de agradecer a Fundetec, o Hub One, ao Sebrae de Cascavel, ao Espaço Impulso, ao Itaipu Parktec e à SIC Labs, que todas essas instituições e os seus profissionais foram os principais alavancadores do processo da Avante. Tá? E tudo isso começou unicamente por causa de um professor da UniOeste, o professor Reginaldo lá, que me achou no mercado e me disse: Felipe, vamos transformar essa tua ideia numa tese e daí nós vamos conhecendo o ecossistema de inovação. Então, todas essas pessoas nos apoiaram no início, já desde final de 2021, e até hoje a gente tem gostado muito dessa jornada, tem nos trazido muitos bons amigos, muito bons contatos e muitos novos negócios. Então, parabéns por tocar e fazer parte da gestão do nosso ecossistema aqui, Vini. Muito obrigado. E você sabe, Felipe, eu tenho certeza que cada um desses ambientes promotores de inovação que você comentou, a SIC Labs, Espaço Impulso, Hub One, Fundetec, Itaipu Parktec, cada um coloca um pedacinho, um grãozinho. Eu acho que o Felipe não seria, e a Avante não seria essa empresa hoje, sem todos esses ambientes, sabe? Eu tenho certeza disso, porque cada ambiente agrega de uma forma. A SIC Labs agrega de uma forma. A gente não é perfeito, né? A gente somos eternos aprendizes, a gente está nesse caminho constante, né? Buscando aprender e potencializar cada uma das coisas, né? Como eu poderia dizer assim, né? Cada um desses ambientes trouxe um complemento aí para ti, né? Então, eu acho que é muito bom, a gente percebe isso. Cada startup que está mais ativa no ecossistema, o resultado dela é sempre muito maior. É sempre muito mais avançado, está muito disposta, assim, a voar, né? Felipe, meu profundo agradecimento aqui por ti, né? Parabéns aí, agora você está com a empreitada aí do Paraná Anjo Inovador 2, daqui a pouco eu tenho certeza que já vai estar pensando no Tecnova 3 aí, sim, que é um dos editais que está aberto, e aí a Letícia eu tenho certeza que vai nos ajudar aqui, levar esse edital para outros lugares, outras startups ainda, e assim, fica sempre aqui
a Ciclabs de portas abertas para você e qualquer outro residente que estiver aqui nos ouvindo, ou quem quer ser residente também da Ciclabs, né? Porque às vezes a pessoa ainda não está aqui conosco ainda, mas tem vontade de chegar aqui na Ciclabs, quer começar a entender um pouco do nosso ecossistema de inovação do e-commerce. Fica o convite para quem está nos ouvindo aí, quiser conhecer a Ciclabs, pode vir aqui que a gente vai estar sempre de portas abertas aí para todos aí, né? Felipe, mais uma vez, muito obrigado, um agradecimento especial ao Cicobi Crédito Capital, que sempre incentiva esse nosso projeto. E até a próxima. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.